Olá a todos, meu nome é Lucas Paulo, sou filho do Bispo Alfredo Paulo e eu queria hoje gravar esse vídeo para vocês. E eu cresci, praticamente nasci na Igreja Universal. Então tudo que eu vou falar para vocês aqui agora é porque eu sei e é porque eu conheço a igreja e as pessoas que estão lá dentro, a cúpula. Eu queria colocar aqui um áudio para vocês escutarem agora. Por favor, preste atenção. Então, bispo, como já havia escrito já no começo, eu sou viúva, tenho uma única filha. Tem 3 anos e 8 meses que meu marido faleceu. Ele foi um assalto. Ele levou um tiro, ficou 20 dias internado, sofreu uma infecção generalizada e veio a óbito, Eu tenho só uma filha, minha única filha. Na época ela tinha 17 anos. E o sonho dela era fazer a obra no altar, Um sonho muito grande, porque praticamente a minha filha nasceu na igreja. Ela nasceu na igreja, E assim, eu ali, 20 anos servindo a Deus, vindo a obra com maior temor, Vindo tudo com santidade. E depois que aconteceu isso, os meus olhos começaram a se abrir. Hoje, então, aí ela estava orando com esse rapaz, Já fazia um tempo que os dois oravam. Ela gostava dele, ele gostava dela, e o sonho dele também era servir a Deus no altar. Ele tinha um sonho de ser jogador, só que ele abandonou tudo, para servir a Deus no altar. E ele foi fazer o IBURD, Foi fazer o IBURD, e na época o bispo daqui era o Wagner Negrão. Ele parece mais um boneco de cera, um homem que não mexe nem o maxilar direito. Tudo bem. Ele ficou lá. Quando ele chegou lá, que ele foi descobrir a realidade das coisas. Ele foi ver o que era de fato de verdade, Que era de fato de verdade a obra, entre aspas. E ele me ligava todos os dias, porque ele foi proibido de conversar com minha filha. E toda candidata, ela tem que preencher uma ficha. E no preencher da ficha já é algo muito estranho, porque a primeira coisa que pergunta para a moça é se ela é virgem. E se ela não é virgem, com quantos homens ela teve relação? Achei uma invasão de privacidade. Mas é aquilo, A gente vê tudo com santidade, 20 anos eu dentro da igreja e vendo tudo com santidade, já comecei a achar estranho. Só que o namorado dela na época, ele não era bobo. Ele começou a ver muita coisa lá dentro. Ele começou a ser perseguido, Uma maneira muito estranha que ele sempre falava para mim era a maneira que eles eram tratados lá com o IBURD. Às vezes eram acordados com chutes, com pontapés, maltratos. Não tinha nada a ver com a obra de Deus. Porque se a pessoa está sendo preparada para salvar almas, ali ela tem que ter um preparo, não é verdade? Um preparo, um estudo bíblico, que era assim que eu via, era assim que eu imaginava que fosse, Mas não era desse jeito. E ele foi ficando lá e a coisa começou a ficar estranha. A minha filha mandou a ficha preenchida, com os dados dela, a foto dela de perfil, corpo inteiro. Que a sister, entre aspas, pedia, e todo mês elas tinham atendimento, e toda semana elas tinham aula com a Vânia Negrão. E a única coisa que a Vânia Negrão exigiam delas: sejam sinceras, meninas, vocês têm que ser sinceras, da sinceridade Deus se agrada. E a minha filha, ela sempre foi muito firme, mesmo novinha, ela sempre foi muito firme. Então ela se dedicava, ela era uma obreira muito dedicada, ela foi levantada obreira com 14 anos, era muito dedicada e ela vivia mesmo, ela queria muito mesmo fazer a obra no altar. Um belo dia eu estava em casa, ele me ligou e falou assim para mim: Dona Emília, o que está acontecendo? Eu falei: o quê? O que está acontecendo? Não foi o meu nome na ficha?
que eu oro com ela, né? Que eu oro com ela? Eu falei, foi, ela mandou a sua foto, o nome e tudo mais, que ela ora com você. Ele falou assim, olha, já vieram 8 aqui falar comigo, um monte de auxiliar, falando que viu a ficha dela, que tá interessado por ela. O que eles estavam fazendo? Teve um que estava lá, um dos pastores da época, o Josieldo, que eu vou dar o nome aos bois, Josieldo com a esposa dele, a Érica, entendeu? Que não passam de cafetões e cafetinas, porque é dessa forma que eu consegui enxergar eles, cafetões e cafetinas, tanto a Vânia Negrão como o Wagner Negrão e esse Josieldo, cafetões e cafetinas que eles são. Pegaram a ficha da minha filha e falaram dessa forma, olha aqui, 17 anos, nasceu na igreja, pura, virgem, assim que era falado da minha filha para os auxiliares. 8 se interessaram pela minha filha, 8, ficaram doidos querendo conhecer minha filha. Aí a mulher do Josieldo ligou para ela, a Érica, falando, olha só, né, tem uns auxiliares aqui interessados em você. Ela falou, como assim? Como que está interessado em mim? Sendo que foi a ficha da pessoa que eu gosto, que eu oro com ele. Já faz tempo que eu oro e converso com ele. Ela falou assim, eu não gostei, porque eu não sou nenhuma mercadoria. Eu não sou nenhum pedaço de carne. Eu não quero outra pessoa. Eu gosto dele e é com ele que eu estou orando. E mesmo assim eles continuavam insistindo. E sabe como é que era chamado lá a ficha das meninas candidatas? Como cardápio. Book rosa. Era assim que elas eram tratadas, como se fossem meninas de programa. Só que a minha filha foi muito firme, ela falou assim, eu não quero ninguém, não me interessa, eu não sou um pedaço de carne e eu não gostei disso. E mesmo assim eles continuavam insistindo. A Érica ligava, a mulher do Josieldo ligava para saber se ela queria dizer. Começou a colocar defeito no rapaz que ela gostava e que o rapaz não era de Deus, que o rapaz não estava pronto, que não era para ela, que ela estava pronto. Enfim, eles tentaram de tudo. Só que ela foi muito firme e ela não aceitou. Aí teve uma reunião. A Vânia Negrão fez uma reunião com todas as candidatas e colocou a minha filha como exemplo a não ser seguido, que a minha filha era rebelde e muito sentimental. E chamou a esposa do regional na época para conversar com a minha filha. E tirou a minha filha do Godlywood. Esse Godlywood aí, entendeu? Que é uma pura enganação, que é uma enganação do Satanás, uma enganação do inferno, esse Godlywood, que não prepara ninguém, tudo enganação. A minha filha na época estava fazendo rush, que eles falam, né? Aí chamaram a minha filha e falou assim, olha, você, a partir de hoje, você está fora do grupo, porque você não está apta para o altar. E tiraram a minha filha do Godlywood, tirou ela do rush, tirou ela de tudo, porque ela não servia para o altar. Ela chegou em casa, desesperada, chorando, ela falou assim, mãe, como é que pode? O tempo todo ela falava assim, vocês têm que ser sincera, meninas. O tempo todo eu fui sincera. E elas me tiraram de tudo. Então, a partir disso daí, eu fui vendo, os meus olhos foram se abrindo, eu comecei a ler a Bíblia. E ali eu fui vendo que era tudo uma enganação. Tiraram também o rapaz da obra, o Wagner Negrão, porque ele não chama ninguém pelo nome, ele só chama de coisinha, ô coisinha. Ele não tem respeito por ninguém, só chamam as pessoas de coisinha. Chamou ele e falou que ele não servia para o altar. E mandou ele embora, com a mão na frente e outra atrás. Desprezaram o menino, fizeram o que quiseram com o menino. E ele saiu, foi mandado embora, sem ele ter feito nada. Né, porque ele não era bobo, ele começou a ver as coisas, né, e ele sempre falava comigo, porque ele foi proibido de conversar com a minha filha, e a gente sempre conversava. E ele foi vendo que a obra que coloca o Ziburd, entre aspas, não tem nada de preparar Iburd, que era tudo engano. Então esse aí é o Wagner Negrão e a Vânia Negrão, o Josieldo, a Érica, tanto é que o Josieldo saiu daqui escondido, que a Polícia Federal estava no encalço dele,
né? Tiraram ele daqui, colocou ele num lugar bem escondido aí para ninguém encontrar ele, que a Polícia Federal estava no encalço dele. Então é isso, quando eu vi ele ali como testa de ferro, na época eu até pensei em denunciar ele para a direção. Tadinha de mim, minha voz nunca seria ouvida, porque agora eu tô vendo que eles são todos iguais, são tudo farinha do mesmo saco. São tudo farinha do mesmo saco. O meu pai, ele gravou um vídeo com o áudio inteiro. Mas eu queria ressaltar o ponto que essa senhora, ela falou, testemunho da filha, desse buque rosa do Hollywood. Esse buque rosa, ele existe. Eu lembro, por volta de 2013, 2014, quando o Israel saiu de Londres, eu me lembro que o Vitor, era eu, o Vitor e o Israel. Vitor Correia, filho do bispo Sérgio Correia. O Israel é o filho do bispo Clodomir. O primeiro a sair de Londres foi o Vitor, porque ele se prostituiu. Depois fui eu. E logo depois, o Israel. Quando o Israel chegou no Brasil, o bispo Macedo mandou ele casar, para não fazer as mesmas besteiras que ele fez em Minas novamente. Quem é de Minas sabe o que o Israel fez quando ele estava aí. Então, para não acontecer a mesma coisa de novo, mandaram ele casar. Só que ele não conhecia uma menina lá, tinha acabado de chegar. Então o que foi feito? Uma esposa pediu para as Big Sisters, as responsáveis do Hollywood, mandar cada menina tirar uma foto de corpo inteiro e mandar para elas. Porque assim a ficha de cada uma, as fotos de cada uma, seriam mostradas ao Israel. Isso não foi dito às meninas. As filhas sabiam. Os filhos de pastor, de bispo, sabiam. Na época, eu lembro que eu namorava uma filha de pastor, uma obreira. E eu fiquei muito chateado quando eu soube disso. Que todas elas tinham que tirar uma foto de corpo inteiro e mandar para o Israel, filho do bispo Clodomir, ver a foto, ver o perfil, ter todas as informações, assim como essa senhora disse, se é virgem, se não é, com quantos homens ela já se deitou, para saber tudo, para casar. E é assim, aos auxiliares que crescem, aos auxiliares de igreja que ainda são solteiros, que precisam casar logo para não fazerem besteira, para não caírem na prostituição, com prostituta, com obreira, que é o caso que acontece muitas vezes. Você sabe. Você sabe. Então, mãe, você pai, você está ciente agora, você sabe disso. Se sua filha faz parte do Hollywood, existe sim um buque rosa. Ela está lá. Isso é um fato. Antigamente, eu procurava ver essas coisas com bons olhos. Ah, casar logo o pastor, tá querendo ajudar o pastor, tá querendo ajudar o auxiliar a se livrar da tentação, mas não, isso não é correto. Isso não é correto. Bispo Macedo, eu queria mandar aqui uma mensagem para o senhor. Eu me lembro do senhor quando eu era criança, em Portugal. Quando eu e o Felipe, a gente brincava. Quando o senhor ia visitar, ficava lá os meses, pegava o Audi, aquele A8, V12, corria na autoestrada, pegando 300 km por hora, e eu ficava com medo. Bispo Macedo, hoje eu vejo que o senhor
não é nada do que o Senhor faz o povo pensar. Quando você é filho, quando você é filha de pastor, de bispo, você vê que o seu pai, não todos, mas que a maioria dos bispos, toda a cúpula, é uma coisa do altar para frente e uma coisa totalmente oposta do altar para trás. Ele é uma coisa com o povo, ele é uma coisa na televisão, mas atrás ele é outra coisa. E é assim na Igreja Universal. Bispo Macedo, eu perdi toda a consideração que eu tinha com o senhor. Eu costumava ser uma daquelas pessoas que lia todos os livros do senhor, idolatrava o senhor, falava: o senhor não tem nenhum erro, mesmo lembrando dos tempos que o senhor cambalhotava de bêbado no sítio em Portugal, mesmo quando o senhor surtava na cozinha por causa que alguma coisa estava ruim, xingava na rua, no shopping, quando alguém enfrentava o senhor. Eu continuava vendo assim: ele é um homem de Deus. Aquilo é revolta, revolta nada. Revolta nada. Isso é estupidez e isso é ignorância. Isso é pura ignorância. O senhor ainda acha que o senhor é acima da autoridade, que com a política, com o PRB, o senhor consegue se livrar de sentenças, de investigações. Mas isso está chegando ao fim, bicho. O Brasil está mudando. O mundo está abrindo os olhos. E o senhor acabou de comprar um apartamento em Miami por 9 milhões de dólares. Eu acho isso patético. Porque o senhor não tem nem a discrição, nem para ser discreto, para o povo não saber. O senhor já leva o povo como tolos. Você que não sabia, sim, Bispo Macedo comprou um apartamento. 30 milhões de reais. Com o quê? Com qual dinheiro? Dinheiro da Fogueira Santa. Dinheiro do povo. Porque a Record não rende. Ele investe o dinheiro da igreja na Record. Enfim. Eu poderia passar várias horas aqui falando todos os erros da cúpula da IURD, do Bispo Macedo, do Bispo Renato, Dona Cristiane, do Hollywood. Mas eu queria gravar essa mensagem para você saber da realidade, da minha opinião. Eu gravei um vídeo uns tempos atrás e as pessoas ficam falando que eu falo igual os bispos, os pastores da igreja. Eu falo sim. Eu cresci lá. Eu passei 19 anos lá, toda a minha vida. Me chamam de ingrato, falam que eu tô cuspindo no prato que eu comi. Não, meu amigo. Ingrato eu não sou. Sou grato a Deus. Sou grato a Jesus. Porque, sabe, Ele tem um plano na vida de todos. Mas eu não dou graças a nenhum homem. Nenhum homem. Nenhum homem. Nem meu pai. É graças a Deus que eu estou aqui. Graças a Deus. Os velhos hábitos eu vou perdendo com o tempo. 6 meses atrás eu ainda estava lá dentro. Eu estava nas Filipinas como pastor. Eu vou gravar mais vídeos. Gravar também em inglês para o povo dos Estados Unidos. E vamos em frente. Igual meu pai fala. Vamos continuar orando pelos inocentes e denunciando a hipocrisia. Deus abençoe a todos.